Sejam muito bem-vindos ao Clube do Super Capaz. Eu me chamo Tony Carvalho e aqui, episódio a episódio, eu vou trazer para você técnicas, para você dar um boom aí, um crescimento muito grande na sua autoconfiança, com técnicas e dicas que você pode aplicar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, nas suas relações. E o tema de hoje é ativando a autoconfiança profissional em 3, 2, 1. Ou seja, eu vou te trazer 3 passos para você ativar a sua autoconfiança no seu âmbito profissional. E o tema de hoje, eu já vou te dizendo sobre o que não é, o que eu não vou tratar aqui hoje. Eu não vou tratar aqui nenhuma forma de dar uma dura em você, porque se você ver os episódios anteriores, às vezes eu dou aquela puxada, digo, ó, vamos lá, você tem que começar, papapá, eu dou aquela puxada mais intensa. Não. Hoje eu quero jogar a bola mais para o seu pé. Tá na hora de você assumir o estado, né, do estado de causa, ou seja, você vai causar com responsabilidade, você vai criar na sua vida, você vai ser a fonte de causação, de causa, de origem, de fonte. É você que deve começar a fazer as coisas por você mesmo. E eu quero te ajudar nesse jogo, né, de você pegar a bola para o seu pé novamente, como foi em algum momento muito legal da sua vida em que as coisas estavam dando certo e você estava progredindo. Eu também não vou te ensinar como você conseguir as coisas, sei lá, fácil, por sorte, como ganhar dinheiro fácil, como ganhar, sei lá, como conseguir o emprego dos seus sonhos com uma fórmula mágica. Não. Não é assim, é o contrário. A fórmula mágica é você se tornar uma pessoa com autoconfiança muito, muito, muito grande. Isso faz com que você desempenhe as suas ações na sua vida, executa as coisas muito bem, assim, muito bem primorosas, né, com um resultado final muito bom. E as pessoas começam a observar como você lida, né, o seu grau de confiança, o seu grau de certeza sobre as coisas que você faz. Isso é o que vai te trazer o grande resultado. É você mesmo quem cria isso. E também não é apenas o tema de hoje, eu não vou somente falar no sentido assim de deixar você um pouco mais, sabe, empolgado com o assunto, de repente com o seu trabalho, você ficar um pouco mais interessado, entusiasmado. Eu não estou aqui para tentar incentivar você a ficar mais alegre ou pensar positivo. Não tem nada a ver. Hoje, o tema da autoconfiança tem a ver com autocerteza. É isso que a gente vai explorar aqui hoje. E em algum momento da vida da gente, a gente perde certeza. E vamos ver por quê, tá? Porque uma vez que eu perco certeza, o caminho de eu recuperar certeza não é só pensar positivo. Eu preciso fazer um pouco mais do que isso para eu ter certeza novamente sobre as coisas que eu, né, atuo na minha vida. Trabalho, em casa, no namoro, até com cachorro. Então, você deve ter certeza para que as coisas, você prospere, né, em vários setores da sua vida. E o tema de hoje é especialmente como você eu vou te mostrar como você vai ter mais firmeza no seu ambiente de trabalho. Então, você desenvolver firmeza significa que você vai ter uma tenacidade, como é que eu posso dizer? Não digo dureza, mas você vai ter uma força, uma capacidade que você emprega nas coisas na hora de realizar, uma certeza e que você não esmorece facilmente nas primeiras barreiras. Também é como melhorar suas relações, o tema de hoje. Termina que envolve esse mundo das relações, autoconfiança nas relações. E também como você tirar o melhor proveito dessas relações no sentido mais ético possível, tá? Como todo tema que eu trago aqui, sempre você vai ser alguém que vai atuar com ética, né? Então, tirar o melhor proveito das relações significa que você vai dar um fluxo com qualidade e também deve receber fluxo com qualidade. E também é sobre aquelas críticas e comentários ruins que você vivencia no ambiente de trabalho. Imagina, você convive com pessoas que fazem comentários desagradáveis, que fazem comentários negativos, ou até você convive em casa com pessoas que falam coisas assim bem para baixo e você termina indo, começa a ficar meio para baixo, meio borocochô. Muito bem, então se liga que o tema de hoje eu trato isso também. E como sair da estagnação pessoal, da estagnação profissional, que é aquele momento que você está ali, sente que o freio de mão está puxado e você já está aí 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 10 anos e você não tem um progresso significativo na sua vida. E, por fim,
Eu diria que o tema de hoje está relacionado diretamente ao uso correto da inteligência emocional na sua carreira. E adivinha, a carreira da gente não é somente quando eu saio pela porta e cruzo a porta lá da empresa. Não é só naquele momento, né? Então, você também é um profissional quando você está em casa, é a mesma pessoa. A pessoa que está em casa é a mesma que decide, de repente, obter um curso de desenvolvimento pessoal. É uma pessoa que determina fazer sessões de terapia. É uma pessoa que decide estudar sobre o comportamento humano, que você vai aplicar esse conhecimento lá no ambiente de trabalho. Então, eu vou falar hoje sobre o uso correto da inteligência emocional na carreira. E aí você pode se perguntar, mas, bom, Tony, o que mais, né? Que mais, né? O que faria eu ficar aqui com você esse tempo? Eu vou te contar uma coisa. Oportunidade. Então aqui também é uma oportunidade nesse vídeo, o conteúdo de hoje, de você melhorar. Você vai aplicar o conteúdo de hoje para você melhorar suas condições de trabalho. Imagine condições de trabalho sobre qualquer aspecto. Do aspecto financeiro, das ferramentas que você utiliza, do ambiente que você está, de repente a sua relação com o seu chefe está te colocando numa condição muito, sabe, até desumana às vezes, a depender do caso. Então, está com descontados. Se chegar a esse ponto de você estar vivenciando uma espécie de crise, né, nesse relacionamento, você está aí com um chefe que é esmagador, que é tóxico, ou um ambiente, um clima pesado na relação entre você e seus colegas, existem uma espécie de ambiente de piadas ou de brincadeiras nocivas, né, que termina te deixando mal, muito bem, você está no lugar certo. Então está aí uma grande oportunidade de você aplicar hoje, a partir de hoje, os dados que eu vou trazer aqui. Também é uma oportunidade para você saber o que você vai fazer diante de críticas. Por quê? Eu tenho certeza que você já teve momentos na sua vida em que você teve grandes ideias, ou momentos que você pôde expor alguma coisa, uma ideia, um pensamento, um novo projeto, e alguém fez críticas para você, e você parou por conta disso. Pode ver que a maioria das pessoas tem receio de falar em público, receio de falar para um grupo, porque acham que vão ser desaprovadas. É sobre isso também que a gente vai tratar hoje, de uma maneira mais ampla, mas vamos pegar esse tema aí de o que fazer quando vir críticas. Igualmente, conseguir, para você que está buscando um novo emprego, já viu como é custoso você fazer uma entrevista e como é que você lida, como é que você posiciona a confiança na sua habilidade, na sua capacidade, de modo que você expressa o que você tem que expressar ali para a pessoa que está o entrevistador, para que ele entenda que você realmente é capaz de fazer aquela tarefa e muitas vezes que você é o melhor candidato para aquilo. Às vezes você é muito bom naquela atividade, porém o seu medo de se expor faz com que a pessoa tenha um pensamento muito diferente daquele que você está tentando passar. Termina que ela não consegue entender se você realmente é apto ou não, não faz uma leitura completa e você perde a vaga. E você tinha capacidade para atuar ali. Mesma coisa para quem quer melhorar o salário, mesma coisa para aquela pessoa que diz assim, porra, Tony, eu estou com um chefe que me enche o saco da ponta do cabelo à ponta do pé. E agora, o que é que eu faço? Eu vou te mostrar como pessoas como eu, incluindo a mim, né? Pessoas como eu, conseguiram fazer com que os chefes enchessem menos o saco. Simples assim. Vamos ver se isso vale a pena, né? Vamos ver até o final. Vamos ver como é que você vai aplicar isso. Você vai ver que é possível fazer com que o chefe, a menos que você goste de encheção de saco, tá? De repente até você é a pessoa que enche o saco. A pessoa que facilmente deixa os outros meio para baixo e tal. Então aqui você vai ver como melhorar esse aspecto. Também é uma oportunidade, o tema de hoje, para você que está buscando ser mais produtivo, mais feliz no seu trabalho, na sua atividade laboral, e também sobre como é uma oportunidade para quem quer reduzir a ansiedade. O tema de hoje toca em todos esses pontos, é um tema extremamente polivalente, ele pega em vários pontos simultâneos para aquele profissional que quer ser um profissional com autoconfiança muito elevada, tá? Bom, então eu vou dar alguns exemplos de quem utilizou o tema que eu estou trazendo aqui para você hoje. Um deles é alguém bem conhecido, né, que inclusive
Eu estudei em um colégio cujo mentor, vamos dizer assim, as ideias vieram dessa pessoa, né? Era um colégio religioso, que era o Salesiano, e lá a gente tinha como uma referência, Dom Bosco, né? Dom Bosco era um sacerdote católico que recolhia as crianças nas ruas para levar para o que se chamava atualmente de oratório, né? Não sei no termo que se usava na época, na cidade de Castel Nuovo, na região de Piemonte, na Itália. A história dele é magnífica, independente de você ser religioso ou não, porque atualmente eu não sou católico, mas eu sei reconhecer pessoas grandiosas. Tá aí um grande homem. E isso foi em meados de 1800, quando havia muita exploração infantil, né? Muita exploração infantil. Então ele lidava com crianças que muitas vezes eram postas aí para trabalho escravo, ou de repente a própria condição econômica terminava que todos tinham que ir para a mão na massa, e isso era, sabe, extremamente esmagador para as crianças. E aí, com as ideias que ele tinha de tirar essas crianças e levar para dentro de um meio onde elas pudessem aprender ofícios, principalmente ofícios, só que ofícios mais dignos, né? Que pudesse dar uma condição futura para eles, não uma atividade escrava, um bico a salários irrisórios, né? Ele realmente queria ensinar ofícios, ensinar as matérias de uma escola. E aí, na história dele, se você for observar como foi, se você for acompanhar, em vários momentos ele teve pessoas contrárias, inclusive dentro do próprio sacerdócio, pessoas políticas, pessoas da cidade, contra a atividade que ele fazia de pegar essas crianças, porque diziam que eram delinquentes. Então, criminosos, chamavam essas crianças de criminosas, e as pessoas estavam, de um modo geral, contra. Por essas pessoas, essas crianças eram presas, eram mortas, eram colocadas para fora da cidade. E ele se recusou a esse pensamento, e a ideia dele era realmente ajudar essas crianças a ter um futuro fora da criminalidade. E aí, diante desses altos e baixos, de muita gente contra o que ele fazia, ele passou vários momentos em que ele chegou a adoecer. Eu não sei exatamente se era um problema cardíaco, eu não sei se era pressão alta, eu não sei, mas eu sei que ele teve momentos que ele adoeceu e até chegou a desmaiar, e ficou realmente assim, sem poder atuar, né, sem poder trabalhar por conta disso. Foram momentos, de acordo com os fracassos que ele ia tendo. Então ele tinha uma lei lá que ele tentava liberar de repente uma certa, como é que eu posso dizer, um direito dele poder abrir o espaço para essas crianças estarem lá estudando e vivendo nesse ambiente, como uma comunidade. Aí vinha alguém e revogava o direito, retirava o direito, dizia, não, você não pode trabalhar com crianças aí. Então, cada vez que ele tinha um projeto assim audacioso, sempre vinham ideias contrárias. E ele, nesses altos e baixos, em algum momento, ele teve um supapo, ele percebeu que ele não precisava depender sempre de todos, né, para estar dessas pessoas-chave. Ele começou a produzir por ele mesmo, ele começou a criar saídas, soluções que não existiam para aquele tipo de problema. Então ele ativou a sua autoconfiança ao máximo. E são os elementos, os mesmos elementos que eu vou trazer aqui para você hoje. Então, como resultado, hoje você vê inúmeras escolas espalhadas no mundo inteiro que são chamados salesianos. Você provavelmente já ouviu falar, mas existem muitos grupos que seguem a mesma metodologia de ensino ou de formação de grupo que o Dom Bosco criou. E aí existe uma grande influência desses grupos de como você amar o próximo através de atitude, de ação, tá? Então, esse é um grande exemplo. Outro exemplo é alguém que eu realmente tenho uma grande admiração, que é um empresário norte-americano chamado Grant Cardone. Grant Cardone. E ele é conhecido por coaching, né? Ele fazer coaching, ele tem muito material, muitos cursos na língua inglesa, né? Ele é americano, lá de Miami. Então, ele produz muitos cursos, tanto para empresários, empreendedores, e pessoas que às vezes nem são ainda, vamos dizer assim, estão no universo do empreendedorismo, mas começam a ver que aquilo que ele faz, aquilo que ele ensina,
pode ser aplicado à vida de qualquer pessoa, que é o movimento, ação, atitude. Esse cara é muito bom. Então, recordo de uma história que ele dizia assim, que em algum momento da vida dele, ele dava palestras, né, em cidades que ele passava, e havia ele recordou de uma dessas, em que ele estava ali há horas fazendo lá toda a organização daquilo, em seguida a palestra, o workshop, e que havia 8 pessoas. Dessas 8 pessoas presentes, ele sabia que 7 não estavam nem um pouco interessadas, estavam só por uma questão de, sei lá, as pessoas estavam ali por uma questão de não ter coragem mesmo de se levantar e sair. E havia uma, né, que estava visivelmente interessada. Ele foi até o final por conta dessa pessoa. E também, ele também conta em um dos livros, eu acho que é eu não estou com esse livro aqui agora, mas eu acho que é o Sell or Be Sold, eu não sei se é esse, Sell or Be Sold, que é venda ou seja vendido, ou é o 10X, que é o 10X, regras 10X para a vida, em que ele fala sobre como foi a história dele lá um pouco mais para trás, em que ele saía de cidade em cidade e não conseguia fechar a clientela, ele dava os workshops, não conseguia fazer vendas, ele chegou a pensar em desistir completamente. E veja, ele não parou. Em algum momento, ele disse que teve uma virada de chave, ele viu que só dependia dele, ele continuou esse movimento mais intenso, ao invés de ele recuar, ele foi mais ainda, com mais força, e hoje ele não é somente um multimilionário no que faz. Não é somente um multimilionário, ele faz multimilionários. As pessoas que seguem ele, ou que estudam o material que ele indica, são pessoas que estão crescendo junto com ele. Por quê? Porque ele tem conhecimento, porque ele teve dedicação, porque ele tem consistência naquilo que faz. E a autoconfiança dele, quando você vê um vídeo, você entende, é inabalável, inabalável. E aí, o outro caso é meu caso. Então, imagine assim, eu no passado era alguém que, puxa, para conviver com alguém era aos gritos, aos berros. E aí eu me lembro que quando eu ia fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, eu gaguejava, eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar, eu não conseguia mostrar para a pessoa a capacidade que eu tinha. Eu sabia que eu era um dos candidatos mais fortes para aquilo, pela competência, pela velocidade, pela forma como eu utilizava os recursos na área de TI lá atrás, e eu não conseguia. Eu não conseguia, às vezes, a vaga de emprego, e aí, em algum momento, eu comecei a ativar minha autoconfiança da forma correta. A forma correta, olhar para a coisa certa, ligar o botão e tudo começa a girar. Então, empregos, negócios, fechamento de vendas, tudo ficou mais fácil na minha vida. E não é à toa que eu já rodei o mundo inteiro fazendo o que faço, trabalhando com o que trabalho, e hoje eu estou aqui, sentado aqui na frente dessa câmera, falando com você, quando há 7 anos, 8 anos atrás, isso era impossível. Então, trouxe exemplos de pessoas que aplicaram o tema que eu estou trazendo aqui para você hoje. Bom, eu sei que às vezes, sabe, muitas pessoas falam sobre autoconfiança no trabalho e pensam em obstáculos. Então, o mundo, o universo, as empresas são opressivas. Existe crise no mercado. As regras, as leis estão a favor ou do empregador ou do empregado. Sempre tem essa conversa, vai de um lado, vai do outro. Minha cidade tem poucos empregos. De repente você pode estar no interior e dizer assim, eu estou desempregado porque na minha cidade tem poucos empregos. Ou de repente você pode pensar que a sua timidez é uma coisa quase, sabe, é uma coisa genética e você não vai ter condição de fazer vendas, ou de ser um empresário, ou de ter seu próprio negócio, ou até de fazer entrevistas, como eu acabei de falar. Você pode até pensar que a sua timidez é o maior empecilho da sua vida. Eu te garanto que não é. Não é. A timidez não é. Ela é uma consequência de alguma coisa e que enquanto você não passar através desse obstáculo, enquanto você não passar através desse obstáculo, ele continuará sendo a sua desculpa de que tudo que não dá certo na sua vida é devido a uma timidez, ou devido ao berço que você nasceu, que é uma pessoa pobre, ou porque você está num ambiente de poucas oportunidades.
Então, eu espero que você não coloque esses obstáculos aqui nesse tema de hoje, porque a gente tem coisas boas por aí, e eu quero te mostrar, primeiro, o jeito errado de você adquirir autoconfiança. Eu quero começar logo pelo jeito errado, que é o caminho que eu trilhei, o caminho que eu conheço, eu como, na posição também de terapeuta, já vi muita gente aplicar e por esse caminho não dá certo. Então, o primeiro jeito errado, e que é a forma mais errada possível de você lidar, quando você está sentindo que não tem coragem, ou que acha que não é capaz de lidar com uma certa dificuldade, ou que as contas que você tem para pagar, elas estão deixando você num estado que você não consegue se concentrar e fazer mais nada. Tudo isso tem a ver com autoconfiança. Direto ou indiretamente tem a ver com autoconfiança. E o jeito mais errado do mundo, e é o principal, é você ficar quieto. É você ficar quieto e esperar que o problema passe. A pior coisa que pode acontecer na vida da gente, quando a gente está assim, é estranho o que eu vou dizer. Pode parecer até um pouco exagerado. Mas verifique lá dentro de você se não é verdade. A pior coisa que pode acontecer quando você estiver muito apertado, sem aquela coragem, sem aquela força, é alguém chegar para te levantar. É a pior coisa. É um pai, é uma mãe, é um esposo, é um filho, o que seja. O pai. O que acontece é que quando você precisa de pessoas para levantar você, ou que você precisa que alguém te dê uma palavra, ou que você precisa que alguém te dê conselhos, ou que você busca um certo conteúdo para te deixar mais feliz e mais para cima, você perde a oportunidade de realmente vencer a barreira na raiz. E saiba que todas as vezes que você precisou de ajuda, isso não tem problema nenhum. O problema é quando é sempre. Quando aconteceu agora, quando vai acontecer na próxima semana, daqui a um mês novamente, o mesmo padrão se repetindo. Esse é o problema, que você não sai do redemoinho. E aí, a forma mais errada possível de você lidar com isso é ficar quieto. Pode ser também alguém que esteja te aporreando, enchendo o seu saco, ou falando mal de você, o que seja, e você não faz nada porque não pode fazer nada a respeito, né? O que vai acontecer se você continuar ficando quieto, né? Pessoas que estão criticando você diretamente, pode ser o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, que tudo que você faz critica você. Qual é a forma perfeita de você deixar isso crescer, fazer com que isso cresça? Não fazendo nada. Ah, Tony, mas eu já tentei falar com essa pessoa, já disse pra ela que isso tá me machucando, que tá me chateando. Você tentou, mas você não fez. Você não foi até o fim, você não conseguiu ir até o fim. Não concluiu o processo. Enquanto não concluiu, enquanto não chegou até o fim, ficou só no tentar. Eu não sei quantos passos você vai ter que dar para resolver um problema que você está vivenciando. Mas o fato é que se você está dizendo para você mesmo, eu tentei já e não consegui, é porque você desistiu em algum momento dessa trajetória. Então, ainda, supondo que você convive com alguém que de algum modo você perde a paciência com essa pessoa. E aí você termina sendo grossa com essa pessoa, grosseira. Então, você já tentou ser paciente e é grosseira. E mais uma vez você foi conversar com a pessoa, você deu um grito, deu um pipoco, a pessoa caiu lá do outro lado só com susto. Então, você se sente culpado e acha que a melhor forma agora é você se isolar e ficar quieto. Não é. Não é porque você vai continuar cultivando um fracasso. Você só terá vencido quando você tiver alcançado aquilo que você deseja ser, fazer ou ter. Então, mais uma vez, supondo que você convive num ambiente de trabalho em que as pessoas impõem certas coisas que você não concorda. Então, já viu que alguém diz assim, Tony, eu estou aqui já faz 15 anos, mas eu não concordo com o jeito que eles fazem tal procedimento. Eu não concordo com a forma como eles obrigam a gente de fazer. Veja que coisa, né? Você não concorda, está há 15 anos no lugar, é um inferno que você está vivendo. O mínimo que você pode se fazer é expor isso. É gradualmente chegar na pessoa e conversar, né? O jeito errado é você não fazer nada. O jeito errado é o jeito da tristeza, é o jeito da perda, é o jeito da apatia, é você não fazer nada sobre alguma coisa que está te incomodando, tá?
E se você continuar aqui, assim, desse jeito, se você não fizer nada a respeito, o que vem depois? O que vem depois? Vamos lá. Se você continuar sem resolver o problema, ou vão te despedir, ou você vai pedir para sair de onde você estiver trabalhando, por exemplo. Estou falando agora de trabalho. Você não faz nada a respeito, ou vão te despedir, porque veja, o problema está aumentando. Naturalmente, as suas ações começam a ficar impregnadas com o seu desacordo. Então, ou vão te despedir, ou vão te pedir para sair, ou pior, isso vai influenciar na sua carreira profissional. Porque pode ver que isso faz com que você se desvie das escolhas. Você não tem mais uma escolha livre. Você não tem mais uma decisão livre. Quero trabalhar aqui. Quero fazer isso. Não, eu não vou mais não porque já fiz isso e não deu certo. Eu já trabalhei com essa pessoa, não dá certo. Já trabalhei nesse setor, não dá certo. Esse tipo de empresa aqui não dá certo. Nunca mais eu trabalho com isso. E aí você começa a se restringir. E é quando você vê pessoas que você sabe que são inteligentes, bastante inteligentes, que são capazes de fazer coisas incríveis, mas elas estão decadentes. Você vê que elas estão decadentes, isoladas. Elas são estressantes, são estressadas também. Então elas não conseguem encontrar saídas. Você já deve ter conhecido pessoas que já foram brilhantes no passado e que hoje elas não conseguem um emprego, não conseguem se sustentar. Observa, esse é o jeito errado de fazer as coisas. É você não fazer nada a respeito. Esse é o universo da apatia. É o universo da apatia. E como é que você melhora o autoconhecimento profissional? Vamos focar agora no profissional. Existe um jeito certo de você fazer? Sim, existe um jeito certo de você fazer, turbinar a sua autoconfiança profissional. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que existe uma coisa dentro de você chamada ética. E muitos entendem que ética é uma coisa jurídica, ou que é uma coisa que está nos livros bonitos, ou de repente os livros antigos. Não é. Ética é aquele senso que você tem dentro de você de que aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer é correto. É um senso que você tem. Você pode expandir a sua ética ou reduzir a sua ética. Tem pessoas que têm uma ética do tamanho de um caroço de feijão. Tem pessoas que têm uma ética do tamanho de um sol. Então isso tem muito a ver com o conhecimento mesmo, né? De você se autoconhecer, para que as suas ações você perceba melhor o que você está fazendo. E ética tem a ver com escolha. Eu posso fazer escolhas que são boas, benéficas para mim, mas não são benéficas para as pessoas. Eu posso fazer escolhas que são boas para mim, são boas para minha família, mas são ruins para a humanidade. Eu posso fazer escolhas que são boas para mim, boas para minha família, até boa para a humanidade, mas ela destrói o meio ambiente. Então termina que não é uma ação completamente ética. O que acontece quando eu falo de autoconfiança profissional? O primeiro passo é que você precisa melhorar a sua ética. E é um aspecto da ética muito importante, que é a firmeza de espírito. O que é firmeza de espírito? É você dizer, bom, para você mesmo, eu vou fazer algo e você realiza algo. É tipo assim, você se compromete a ir para um cinema com uma moça, ou o contrário, né? Você se compromete. E você se compromete a ir às 19 horas de um sábado. E é você estar às 19 horas, ou até 10 minutinhos antes, aguardando essa moça, nesse sábado, sem nenhuma desculpa de pneu furado, porque você sabe que as desculpas são sempre as mesmas, né? Então, ou é pneu furado, ou é o carro que quebrou, ou foi o filho ou a filha que alguma coisa aconteceu, ou o cachorro, ou trânsito. Pode observar, cabe na palma da mão. As desculpas são sempre as mesmas. Parece que o mundo está se acabando por conta dos mesmos motivos, sempre. Ou é um pneu furado, me poupa, né? Então, quando a gente fala de ética e firmeza, né, no sentido de ética pessoal, o que é essa firmeza? É você ter integridade naquilo que você fala, naquilo que você deseja, naquilo que você põe no planejamento versus o que você executa. A autoconfiança tem uma relação direta com a sua palavra dada versus a sua palavra cumprida.
Porque você não consegue confiar naquilo que deu defeito uma vez. Por exemplo, você tem um carro e seu carro, sei lá, estoura um mangote de água lá e ele dá um aquecimento. Então você vai lá, manda para a oficina, manda para uma retífica, resolve. Observa se nos próximos dias você vai estar com a confiança total nele. Vamos supor uma coisa mais simples, uma lâmpada queimou, um farol queimou a lâmpada. Então você foi lá e trocou. Nos primeiros dias ou nas primeiras horas que você está usando, você fica observando para ver se realmente está funcionando. Então você perde confiança naquilo que deixou de funcionar ao menos uma vez. Você não confia num serviço público muitas vezes porque em algum momento esse serviço público faltou com você. Você não confia 100% no horário de um ônibus, que ele vai chegar naquele horário, porque em algum momento esse ônibus não chegou no horário. Você não confia numa pessoa que se comprometeu a pagar uma parcela para você de alguma coisa que você vendeu, se em algum momento essa pessoa deixou de te pagar na data, mesmo que tenha pago no dia seguinte. Pior se ela não pagou ou demorou muito a pagar e você teve que colocar muita energia nisso. Mesma coisa, você não consegue confiar em você mesmo ou em você mesma quando você não cumpre aquilo que você se dispôs a fazer. E agora eu estou falando de autoconfiança profissional. É eu dizer que vou estudar um assunto e fazer. É eu dizer que vou executar e executar. É eu planejar e fazer. Eu sei que o planejamento versus a execução, você tem uma perda. Mas eu estou falando de escolhas. Não estou falando daquilo do dia a dia que você às vezes depende de uma resposta de alguém para executar uma ação. Eu estou falando, é ir para o básico, tá? Eu estou falando de você se comprometer a fazer algo importante para você e ao invés de você parar para estudar, por exemplo, você sai para tomar sorvete porque está precisando relaxar. O fato é que não cumpriu. Se isso acontece uma vez é uma coisa, mas se isso acontece uma, duas, três, então você tem agora um comportamento criado, construído para fracassar. Você. Você como profissional não é digno de autoconfiança. E aí, o segundo ponto que eu trago aqui para você, que é o jeito certo. O primeiro jeito certo é você melhorar a sua ética pessoal. É você não tem saída, não tem saída. É você ser firme, ponto final, não tem outra. Não é Tony que está inventando, é Tony observando a vida. A vida é assim. A segunda coisa, o segundo jeito certo de você realmente turbinar a sua autoconfiança pessoal, a segunda forma de você fazer isso é você construir um propósito forte. Ele precisa ser criado por você. Esse propósito tem que ser criado por você. Tony, como assim propósito? Então, propósito é basicamente uma razão para você fazer o que você quer fazer. Ou uma razão, um motivo para você fazer o que você faz no trabalho, numa relação, até no momento de lazer. Você deve ter motivo para fazer as coisas. Ah, Tony, mas que saco, cara, eu preciso ter motivo para fazer as coisas. Bom, vamos pensar ao contrário. Uma pessoa que não tem motivo para fazer as coisas. Uma pessoa que faz coisas aleatórias. Passa uma TV, ela assiste, alguém chega e dá uma comida para ela, ela come, ou seja, é um robô. Ela vive o propósito dos outros. Ela vive o propósito da TV, ela vive o propósito do jornal, ela vive o propósito do presidente, ela vive o propósito do gari lá da rua. É isso. Ela não tem vontade própria, ela não tem voz própria. Uma pessoa dessa não pode ser feliz. Ela não realiza as coisas pelo seu próprio desejo, ela realiza porque ela tem que realizar. Então, você vai precisar de propósitos fortes, construídos por você. Eu não estou dizendo que você vai negar fazer alguma coisa que alguém te pede. Ou você vai negar a comida que alguém te fez. Ou não vai negar que alguém lave sua roupa. Não é isso. Eu estou dizendo que para você ser feliz, especialmente agora no âmbito do trabalho, mesmo que você respeite a sua hierarquia, você deve ter uma razão para estar ali. E essa razão, ela tem que estar alinhada com o seu setor, com a sua empresa. Então, falando de propósito forte, saiba que você não precisa que Deus baixe e faça download na sua mente
para que você tenha um propósito para fazer as coisas. É muita irresponsabilidade esperar que alguém baixe o download dos céus para dizer o que é que eu tenho que fazer. Cara, deixa disso. Se você estiver fazendo isso, pare de fazer isso. Se vier uma certeza dos céus, isso te faz bem, ok. Mas isso não vai vir sempre. Você é dotado de capacidade para tomar suas próprias decisões, de escolhas. E a gente está falando agora de você criar uma coisa forte para você andar. Então não é somente, eu trabalho por dinheiro. Trabalhar por dinheiro? Dinheiro não significa nada. Dinheiro significa apenas um intercâmbio, uma coisa que você tem, que sabe, foi intercambiada por papel. Mas ela precisa ter uma finalidade depois, ela precisa ter uma aplicação. Então, se você trabalha para ter bastante dinheiro, que seu propósito seja, por exemplo, ajudar alguém, ou construir uma casa, mas tem que ser um propósito grande, maior do que esses, inclusive. Então, se você quiser ter uma autoconfiança profissional, tem que ter um motivo para você sair todos os dias, às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, o que seja, para você trabalhar. Senão você é um robô. Você não tem motivo nenhum para fazer qualquer coisa. E aí eu separei aqui, claro, um passo a passo para você, e esse passo a passo para você ativar a sua autoconfiança em 3, 2, 1, e eu vou trazer para você o terceiro. O terceiro passo, e a gente vai descendo para o primeiro, o terceiro passo para você ativar a sua autoconfiança profissional. Então, vamos lá, o terceiro passo, não permita, eu não sei se esse aí para mim ainda é como se fosse um principal, mas eu coloquei como terceiro. Então, não permita que as pessoas supressivas, as pessoas esmagadoras, desviem você do seu propósito maior. Você deve ter um propósito, um motivo grande para fazer as coisas. Às vezes é você sustentar sua família. Esse é um propósito nobre e grande, por sinal. Não é fácil, inclusive, você suprir esse propósito com seus objetivos, com as ações. Mas vamos supor que você tem um propósito muito grande de você ajudar uma ONG que tira pessoas drogadas das ruas e trata essas pessoas. Você, no caminho da sua trajetória, você vai lidar com pessoas que vão querer desviar a sua atenção, que vão dizer que o que você está fazendo é coisa de gente estúpida, ou que você é noiado para estar pensando o tempo todo nisso, ou vai dizer que você ultimamente não tem dado atenção a lazer ou a sua família. Vai começar a colocar caramiola na sua cabeça para você parar. As pessoas supressivas são aquelas pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas, elas freiam os outros porque elas são fracassadas na própria ação que elas tiveram que executar em algum momento da vida delas e que era importante para elas. Elas fracassaram lá. E aí, a partir de então, pelo o jeito, a ética delas, como é uma ética distorcida, então elas ficam mastigando você até você parar. Porque, veja, no pensamento torto de uma pessoa tóxica, se ela parou por um motivo. E esse motivo que ela não verificou o que é, ela não resolveu, ele é tão nobre, ele é tão importante, ele é tão mais forte do que a ação dela, que ela precisa dizer aos outros, veja, se eu não conseguir, porque eu tive um problema, então você também não deve conseguir. Basicamente isso. Ela não suporta que as pessoas tenham sucesso, e ela não. Então você não deve dar atenção a pessoas que desviem você de ações nobres, de ações, propósitos nobres também, objetivos nobres. Então você tem uma coisa que é importante para você, siga. Você não precisa de opinião, você não precisa ficar o tempo todo perguntando para as pessoas porque elas vão dizer coisas. E às vezes falam abobrinhas, e essas abobrinhas ficam na sua cabeça e você para de agir. Então esse é o terceiro passo para você que quer construir uma autoconfiança profissional de aço. Agora vamos para o segundo passo. Segundo passo, se você tiver um motivo para trabalhar no que você trabalha, você tem uma motivação para você trabalhar no que você trabalha. Você tem um produto ali no que você faz. Produto que eu quero dizer, algo que você executa. Não é só produto físico, né? Eu estou falando que você executa, você tem um motivo para estar ali, uma razão, um propósito.
Só que muitas vezes a gente tem propósitos lá do passado que nem são nossos. Eu posso estar, por exemplo, estudando. Olha, eu fiz há muito tempo atrás. Eu fui formado em computação, fiz um mestrado em psicologia cognitiva, comecei a estudar um outro mestrado, não cheguei até o final, na área de engenharia de computação. Eu me tornei terapeuta, enfim, eu fiz um monte de coisas, muitos cursos no mundo inteiro. O que acontece? Seria estranho até para algumas pessoas que me conhecem há muito tempo se eu dissesse que o meu primeiro vestibular que eu fiz foi para direito e o segundo para odontologia. Tem nada a ver. Tudo isso baseado em influência externa. Então há muitas coisas que nós fazemos, não somente você, mas nós fazemos, que a gente não reavaliou com o nosso olhar atualmente e vem lá de trás. Então o que acontece? Uma pessoa não pode ser feliz executando coisas que ela não avaliou. Ela está no automático. Ela está executando algo como se fosse uma pressão para ela fazer. Então, se você tem um motivo para você trabalhar no que trabalha, incluindo estudar, fazer uma faculdade, o que seja, você deveria fazer uma revisão nesse motivo. Você pode perceber que nessa revisão, quando você for perguntar qual é o motivo para eu fazer odontologia, qual o motivo para eu ser funcionário público em tal coisa, qual o motivo para eu ser agricultor, qual o motivo para eu ser empresário, qual o motivo para eu ajudar nessa organização sem fins lucrativos, qual o motivo para eu ser professor, qual o motivo para eu estudar violão. Aí o cara diz assim, Tony, precisa de motivo para tudo? Bom, então volta o filme, dá uma olhada lá atrás por que é bom a gente ter motivo. O que acontece é que nessa revisão você vai, com uma grande chance, se deparar com o fato de que você às vezes nem tem motivo para fazer o que faz. É uma curiosidade. E aí você está perdendo tempo, porque você, por curiosidade, você vai começar e vai parar. Você vai começar e vai abandonar. É diferente quando a gente tem fome e prepara algo para comer. E é muito diferente quando apenas tem uma curiosidade de comer algo. E aí eu vou comer. Pode ser que essa conta fique cara, entende? Eu me sinto mal porque estou ali, porque não tem motivo para eu estar ali. Então, quando começa a não ter motivo, eu abandono o barco. Faz uma revisão. Ou você não vai encontrar nada e vai precisar criar algo do zero. Ou então você pode fortalecer uma decisão do passado que era fraca. Ou de repente você pode mudar de área. Porque você descobriu que está fazendo algo porque alguém mandou você fazer. Ou porque alguém disse que você tinha que fazer. Agora você vai estar sendo você mesmo. Talvez, às vezes, pela primeira vez, depois de muito tempo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos. E aí, você reforça esse propósito se você não tiver um motivo forte. Ok? Então, esse é o dever de casa que eu já vou te passar. Eu tenho mais um motivo para te trazer aqui. Eu tenho mais um passo, na verdade, para te trazer, para você turbinar a sua autoconfiança, mas você já tem uma tarefa de casa. Você vai fazer uma lista de tudo que você faz hoje, seu trabalho, seu inglês, sua atividade física, os estudos, a literatura, o que você faz hoje, o que você executa, as suas ações, você vai fazer uma lista. Seja trabalho ou não trabalho, principalmente trabalho, tá? E você vai escrever abaixo de cada um deles qual é a razão de você fazer isso. E se não tiver razão, crie uma razão. E se mesmo assim não vê razão nenhuma, aí você deve se perguntar para que está fazendo isso, certo? Talvez não seja nem interessante mais fazer e dar espaço a você produzir alguma coisa que realmente você tenha vontade e não colocou em cena. E aí, vou trazer agora o passo 1, tá? Eu coloquei essa ordem para ficar interessante, tá? Mas a verdade é que qualquer um desses passos você pode executar em qualquer momento. Mas o passo 1, que para você alcançar uma autoconfiança turbinada, de aço, é que você deve focar nos resultados que são úteis a você ou a sua empresa. Lembre que agora eu vou falar mais no aspecto profissional, tá? Então, quando você está produzindo no negócio, quando você é uma parte de um setor, de uma empresa,
Lembre-se que você é uma parte de um produto final. O motivo de você estar ali não é porque as pessoas precisam do seu tempo. O motivo de você estar ali é porque elas precisam de um pedaço do produto que você vai gerar. Não importa se você é o copeiro, não importa se você é a pessoa da limpeza, não importa se você é o assistente social, não importa se você é um pesquisador de alguma coisa, mas você deve ter um produto para entregar, porque senão não há motivo para você estar nessa empresa. Pode ser um governo, pode ser um departamento do governo, pode ser um órgão do governo também, pode ser uma ONG. Você sempre terá alguma coisa para você fazer para compor o grupo, para que o produto final desse grupo, para que a coisa final tenha qualidade. Depende de você. Então, você deve focar para que sua autoconfiança tenha uma turbinada, você tem que perceber valor final na sua presença. Para que você consiga incrementar sua autoconfiança através das suas ações, as suas ações têm que demonstrar valor. Eu confio mais naquilo que gera valor, sempre. E eu tendo a não confiar muito naquilo que não me gera valor. E eu tendo a desconfiar daquilo que me retira valor. Por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, uma bebida. Então tem uma bebida, sei lá, uma cachaça, uma cerveja, e eu posso observar que eu estou bebendo demais. Se eu estou bebendo demais, eu estou começando a retirar valor. Causa mal. Né? Eu posso beber um copo, né? Depender um vinho, uma coisa pouca. Quando eu tomo a mais, isso começa a ser um veneno. Então eu começo a perceber que isso está me fazendo mal. Então eu desconfio, eu já não coloco energia naquilo. Eu me retiro daquilo. Mesma coisa, algo positivo. Não sei se você já ouviu falar naquela bebida chamada kombucha. A minha esposa preparava. É muito bom, kombucha para, enfim, regula o intestino, regula o funcionamento do corpo. É uma beleza. É uma bebida muito antiga, da época dos egípcios, talvez até antes. E o que acontece? Quando eu ia tomar um kombucha, eu sabia que eu podia confiar naquilo, que aquilo me traria um valor maior. A mesma coisa é naquilo que você trabalha. Como agora eu estou falando de ação e autoconfiança, o que gera mais confiança para a gente? Na nossa ação. É aquilo que a gente faz tem um valor legal. Aquilo que a gente faz traz um benefício. E se você está dentro de uma empresa, dentro de um grupo, dentro de uma ONG, dentro do que for, você precisa dar algo para que a sua existência seja importante. E você vai perceber isso. E você terá uma autoconfiança incrível quando você ajudar muito. Então, você deve focar em algum tipo de estatística, em algum tipo de número. Normalmente, aquilo que você vê que expressa mais o seu resultado, é o que pode ser expresso em dados financeiros. Então, por exemplo, se você pode fazer algo que gera um retorno financeiro imediato para aquele grupo, então veja quanto valor você está gerando, porque a sobrevivência ali vai estar assegurada. Ah, Tony, eu trabalho na minha igreja presbiteriana de não sei o quê, eu não sei como ajudar financeiramente. Eu digo, ó, você pode contatar as pessoas para ajudarem num determinado projeto de reforma, um projeto de ajuda humanitária, o que seja. Você pode entrar em contato com as pessoas, de repente. Cada área, cada setor tem, sabe, algo que você pode criar, não necessariamente financeiro. Mas eu dei um exemplo onde você vê o resultado mais rápido, é quando você transforma isso logo num produto, como algo financeiro, que pode ser intercambiável, intercambiado mais rápido. Então, finanças traz isso. E para que você veja a sua ação gerando benefício, que é aí onde você tenha uma confiança muito grande, você se sente, puxa, é importante, né? Você vai lá e faz com mais força. Você deve gerar um benefício real, não um benefício virtual. Ah, eu estou aqui porque a minha presença... Não. O seu benefício, a sua presença tem que gerar um resultado produzido por você que seja real, que seja palpável, que não esteja dentro da sua cabeça apenas. Tem que estar na cabeça do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Você deve perceber o efeito no meio externo, fora de você.
Quando você percebe isso, quando você percebe que o seu resultado não foi virtual, não foi só uma loucura da tua cabeça, não foi só um desejo, uma imagem, não, ela impactou as pessoas. Ela alterou a forma como as pessoas agem, ela alterou o meio. Então, aí você vai ter um motivo para você ter uma autoconfiança maior naquilo que você executa. Um palestrante, ele é tímido nas primeiras palestras. Se ele continuar fazendo, ele vai começar a não colocar mais atenção no que as pessoas podem pensar dele. Ele vai começar a colocar atenção nos resultados que ele produz. É aí onde ele ganha confiança. Ele sente que está criando um benefício. Então, contra fatos, não há argumentos, nem para sua própria mente. Se você vê que está dando benefícios para a pessoa e ela está melhorando, naturalmente você chega à conclusão de que você é necessário e que você não pode se calar. Então, lembra disso, nunca o benefício deve ser, bom, pode ser virtual também, mas não somente virtual, ele tem que ser real. E aí está uma forma garantida de você ativar a sua autoconfiança profissional. Eu dei 3 passos, ativando a autoconfiança em 3, 2, 1. Espero que você aplique hoje. Você já tem uma tarefa de casa para você aplicar. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, fala aqui comigo, sugere até um tema, né? Sugere um tema. Tony, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Claro que, por que não? Vamos trocar ideia. Deixa uma mensagem aqui para mim. Convida as pessoas para assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, tá? Então, quero dizer uma coisa que é muito importante para mim. Eu não vou parar até você ser super capaz.